Olá, está no ar o UNG Ciência. Ela chega de mansinho, às vezes silenciosa. Em outros casos, aparece ainda na infância. A leucemia é uma doença grave no sangue e que necessita de cuidados assim que descoberta. Felizmente, a medicina melhorou muito a condição de vida dos portadores da doença e mostra que é possível resistir ao tratamento e lutar pela vida. Algumas coisas em nossa vida acontecem de uma maneira que não esperamos. Algumas delas são muito boas, outras nem tanto. A nós, cabe apenas enfrentá-las da melhor forma possível, com muita informação e força de vontade. Há algum tempo, um simples comentário a respeito já causava mal-estar. Hoje as coisas mudaram. O câncer está deixando de ser um tabu. A leucemia é bastante frequente em crianças e muitas famílias atingidas por esse drama transmitem uma imagem dolorosa da doença. Felizmente, hoje muitos casos de leucemia podem ser curados e mesmo que não sejam, a sobrevida dos pacientes pode ser aumentada em muitos anos com o tratamento. Se descoberto no início, 9 em cada 10 casos de câncer têm chance de cura. Mas afinal, o que é a leucemia? A leucemia pode aparecer em qualquer idade e ainda não há prevenção para essa doença, como câncer de mama ou de próstata. A leucemia ataca a medula óssea, que é responsável pela produção de sangue no organismo. Uma vez instalado no corpo, a leucemia produz células doentes, que não conseguem cumprir a função de defesa do organismo. A leucemia é uma alteração que ocorre dentro da medula óssea. Então, assim, de uma forma que dá para todo mundo entender, a medula óssea é a fábrica do sangue. Então, ocorre uma alteração, as células que são produzidas dentro da medula óssea, por um estímulo anormal, elas começam a se produzir de forma desordenada, descontrolada, até que acontece um aumento tão grande dessas células jovens dentro da medula que elas começam a destruir as células que são as células normais. Então, as nossas células, por exemplo, as hemácias, que evitam que a gente fique com anemia, elas são destruídas pelas células doentes. Os leucócitos, que são as células brancas do nosso sangue, as células de defesa, elas diminuem por serem destruídas por essas células anormais da leucemia, então a criança fica mais susceptível a ter infecções. Existem 2 tipos principais de leucemia, a leucemia aguda e a leucemia crônica. A leucemia crônica é muito rara em criança. Então, na criança a gente vê mais leucemias que têm uma multiplicação, né? Essa multiplicação de célula anormal, ela costuma ser muito acelerada. Por isso ela é chamada de leucemia aguda. E nessa leucemia aguda existem 2 tipos, que são as leucemias linfóides, são leucemias que são derivadas de linfócitos, e as leucemias mieloides, que são derivadas dos granulócitos. Então, dependendo dessa origem da célula doente, ela vai ser uma leucemia linfóide aguda ou uma leucemia mieloide aguda. Cerca de 70% a 80% das crianças têm leucemia linfóide aguda, que é mais comum em criança e também é mais responsiva ao tratamento quimioterápico. É comum a confusão a respeito da leucemia e da anemia. Vale ressaltar que a anemia é uma consequência e não a causa da doença. As células que estão doentes no sangue, elas destroem as hemácias. E as hemácias, dentro das hemácias está a hemoglobina, que evita que a gente fique com anemia. Então, quando as hemácias estão baixas, o paciente tem anemia. E quase todos os pacientes com leucemia têm anemia. Mas eles têm anemia secundária à destruição das hemácias. A anemia, na verdade, ela é uma consequência de um processo doente que está acontecendo dentro da medula óssea. Os sintomas da leucemia são similares aos de muitas doenças, porém, depois de algum tempo, tornam-se mais graves e persistentes. Além da anemia, o paciente apresenta também enfraquecimento e cansaço crônico, febre de causa desconhecida, sangramento, manchas roxas na pele, infecções recorrentes, dor nas articulações e nos ossos, inflamação e aumento dos nódulos linfáticos, do baço e do fígado.
A criança que tem anemia, que tem a reserva de hemoglobina muito baixa dentro do organismo, que a hemoglobina é ela que leva o oxigênio para todos os nossos órgãos. E o oxigênio é como se fosse o combustível para todos os órgãos funcionarem. Então, se a hemoglobina está baixa, o nível de oxigênio para os órgãos está baixo também. E quando o oxigênio está baixo, os órgãos não funcionam também. E um dos primeiros a sentir é o cérebro. Então, é aquela criança que fica mais caidinha, mais sonolenta, mais sem vontade de brincar. Então, a anemia causa isso. Uma outra coisa que pode acontecer secundária à anemia é a gente perceber que os lábios estão muito pálidos, a pele também está pálida. Então, é um sintoma de anemia. Outra coisa que as crianças podem apresentar são sangramentos. Às vezes, até pintinhas, né, vermelhas na pele, hematomas, que pode ser secundário à destruição das plaquetas. Os tratamentos dependem sempre de um diagnóstico rápido e preciso. Às vezes, um exame simples, como um hemograma, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os primeiros 6 meses que é quimioterapia intensa. Nesses primeiros 6 meses, muitas vezes as crianças ficam internadas, têm que receber a quimioterapia em regime hospitalar, elas têm problemas por causa da quimioterapia, por exemplo. Quando é dado a quimioterapia para destruir as células da leucemia, infelizmente não destrói só as células da leucemia, destrói as células boas do organismo também. E a criança fica com maior suscetibilidade de ter infecção. Então, nessa fase inicial de 6 meses, o risco de ter infecção é muito grande. Então, às vezes, os pacientes vêm internar porque precisam receber antibióticos. E nesse período de 6 meses, então as crianças ficam internadas porque tem que fazer quimioterapia, porque a defesa está baixa e está com uma infecção e precisa tomar um antibiótico. E passando esses 6 meses, a chance de internação é muito pequena. Elas já ficam mais tempo em casa, elas podem ir para a escola regularmente, elas podem levar uma vida muito próxima da normal, com exceção de que uma vez por semana tem que vir no hospital tomar uma injeção, que é a quimioterapia, para fazer o restante do tratamento. Em alguns casos, a cura não vem apenas com a quimioterapia e a radioterapia. Alguns pacientes precisam recorrer a um outro tipo de tratamento, o transplante de medula óssea. Hoje, a maior dificuldade para esses pacientes é encontrar um doador compatível. ONG Ciência visitou o Hospital AC Camargo, antigo Hospital do Câncer, um dos principais centros de tratamento oncológico de São Paulo. Aqui, como na maioria, né, dos centros que tratam crianças com câncer, leucemia é a doença, né, o câncer mais comum da infância. Então, é a doença, né, o tipo de câncer mais frequente que a gente vê aqui no hospital. Então, nós temos muitos pacientes que têm leucemia. Nossa equipe passou uma tarde na pediatria do hospital e conversou com familiares de pacientes. Uma mistura de emoção e lição de vida. Como que vocês descobriram a doença da Flávia? Bom, a doença dela foi descoberta no seguinte: ela sentiu uma dor na barriga, não conseguia fazer xixi, aí levamos ao médico, tinha muita febre. Ela ficou 3 meses internada na Real para descobrir a doença. Aí que veio a descobrir. Num leve exame de ponta de dedo que eles fizeram, descobriu a doença dela. Por ser carequinha, por ter o portocarte aqui, as pessoas ficam achando que é alguma coisa assim, por estar carequinha, mas assim, por ser careca, né, que as pessoas acham que ela tem alguma coisa que pode pegar nas pessoas, e não é assim que funciona. O cabelo ele só cai em função da quimioterapia, que são conjuntos de remédios que faz para destruir as células do câncer, e aí as células são destruídas não só do câncer, sim também as células de fabricação do organismo, do cabelo, da unha, células de defesa, né? E por isso que cai o cabelinho. Muita gente não entende isso, muita gente não sabe que é assim que funciona. Eles acham que alguma coisa contagiosa que ela tem vai passar para eles. Como que ela reagiu quando o cabelo dela caiu? Ela, assim, no começo, o cabelo dela,
era bem comprido, igualzinho da Ana Pororose, todo encaracoladinho no bumbum, já estava quase chegando no bumbum. Aí a gente cortou aqui no ombro, depois eu cortei na orelhinha e depois eu cortei bem baixinho. Ela sente saudade do cabelo. Em casa ela pega bastante lençol, ela pega toalha e aí pega a capa do Batman do meu filho, aí ela põe no cabeça assim, aí amarra, faz xuxinha assim, aí depois põe assim, faz xuxinha. Aí põe assim, quer fazer trança. Ela sente falta um pouquinho, mas ela sabe que isso é só por um tempo, que já logo vai crescer o cabelinho dela de novo. Eu só vivia muito depressiva, chorona. Só chorava, não via assim nenhuma resposta. Flávia foi indicada para um transplante. Seu doador é Felipe, o irmão mais velho que tem a medula 100% compatível. Daqui uns 2 meses, provavelmente, ela vai estar fazendo o transplante. E eu tenho certeza que ela vai ser curada. Eu não sabia que ele estava doente que a gente mora em Roraima, né? Aí eu moro na comunidade indígena a comunidade se chama Pium, fica no município do Bonfim. Aí eu trabalhava fora, quando eu chego lá, a mãe dele falou para mim que ele estava assim um pouco doente, ela não sabia o que ele tinha. Aí então eu falei para ela, eu vou para a cidade e eu vou levar ele comigo, para me passar, levar ele para o médico para fazer consulta. Aí meu dúvida era se ele estava com malária ou estava com dengue. Aí quando eu chego lá em Boa Vista, né, ele deu febre à noite. Passou uma noite com febre, de manhã cedo eu liguei pro meu patrão, né? Aí ele falou que talvez ele podia estar com dengue, porque lá tem muito dengue para lá em Roraima. Aí eu levei ele para o hospital, colhi o sangue dele, deu negativo de malária e dengue. Aí o doutor falou para mim assim, ó, Cristina, você vem aqui 3 horas, a gente colheu outro exame para ver o que ele tem. Aí 3 horas eu fui, fizeram outra colheita de novo. Aí ela não falou mais nada pra mim, ela disse, 4 horas te dá resultado. Quer deixar nenhum recado lá pro pessoal da televisão? Quantos anos você tem? 8. 8 anos? Uhum. Você gosta daqui? Gosto. O que você gosta de fazer aqui? Você faz desenho, você brinca. Marcar no computador. Você sabe mexer no computador? Não. Mas você vai aprender. Uhum. No próximo bloco você vai conhecer a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e descobrir os benefícios de ser um doador de medula óssea. A gente já volta. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Há mais de 5 anos, a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, vem realizando diversos trabalhos por todo o Brasil, a fim de levar serviços e informação ao maior número de necessitados.
Um trabalho que vai além da recompensa profissional. É preciso muito amor, dedicação e carinho pela causa. Não é tarefa fácil descobrir-se doente e manter a autoestima no lugar. É preciso muita informação e ajuda de diferentes profissionais para enfrentar este momento com muita garra e perseverança. Know a girl, she puts the color inside of my world. Tratamento e tratamento são algumas das dúvidas que todo portador de leucemia tem. A Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nacional, fundada em setembro de 2002. Tem como principal missão divulgar informações e oferecer suporte a pacientes com doenças oncohematológicas, mobilizando parceiros para que o melhor tratamento esteja disponível no país. Nós temos cadastrado em torno de 3.000 pacientes que têm acesso aos nossos serviços, né, via na sede da Abrale, como também nos nossos eventos que acontecem em diversas cidades. A nossa manutenção ela é feita por associados, pessoas que ou estão passando ou passaram pela doença, né, famílias, ou recursos que são do setor privado, empresas ou órgãos do governo. Preocupada em levar o maior número de informação e conhecimento para as pessoas que enfrentam a doença, a Abrale trabalha atualmente com muitos projetos. Nós temos várias frentes para atender a nossa missão, que é divulgar e informar os pacientes e familiares sobre os tratamentos disponíveis no país, né? E levar e possibilitar que esse melhor tratamento esteja disponível para essas pessoas. São muitos desafios, né? Eu vou falar especialmente de um que é exatamente permitir que o melhor tratamento ele esteja de fácil acesso, num centro de tratamento, num hospital público ou privado. Então, o nosso trabalho é forte, né, em atuação política, né, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, para permitir que esses tratamentos eles estejam disponíveis. A Abrale tem importante atuação política, luta para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garanta tratamento gratuito e de qualidade em todos os estados. Permitindo, né, a inclusão de tratamentos em protocolos e em listas do governo e também através do plano de saúde, que, né, cobertura nos planos de saúde, não só mas medicamentos, exames também, transplantes, o transplante de medula óssea, né, que é uma opção de cura também, né, para muitas pessoas. A Abrale conta também com apoio jurídico que visa garantir o acesso gratuito a medicamentos e a realização de exames que não estejam disponíveis em seu centro de tratamento. O projeto Educação à Distância é comandado por profissionais da saúde que levam informações atualizadas sobre diagnósticos e tratamentos por meio de aulas via internet. É uma informação com qualidade, né? Então, a ideia de trazer o comitê científico para dentro da Abrale, e eu faço parte desse comitê científico, é levar ao paciente o máximo de informação possível, informação com qualidade. Então, todas as coisas que são produzidas aqui em termos de informação ao paciente são revisadas continuamente por nós, né? Então, as coisas principais são, principalmente o Fale Conosco, é uma ligação que o paciente tem com o comitê científico, são mais de 7.000 e-mails por ano que a gente responde, eu sou responsável pela maioria dessas respostas dentro e junto ao comitê científico. Depois tem o site, que é... toda vez que a gente também revisa o site com uma certa frequência, uma frequência bastante alta, colocando as coisas novas, e os manuais que a gente produz a cada tanto, aí agora eles vão sair de uma revisão nova, trazendo a informação o máximo precisa para o paciente, para que ele possa ter acesso a uma informação que seja coerente em português, porque existem muitos sites nos Estados Unidos e na Europa que
que já fazem esse trabalho, mas a grande imensa maioria dos pacientes não tem essa facilidade. A Abrale Móvel visita hospitais e oferece serviços desde o momento do diagnóstico até o término do tratamento. Uma iniciativa que deu certo. Ele leva o serviço social da associação para o campo, né? É a busca do paciente. Nós não estamos aguardando o paciente vir até a Abrale. Nós vamos atrás do paciente, divulgar os nossos serviços, divulgar a associação e mostrar a ele as possibilidades de conhecimento e informação que a Abrale pode fornecer para ele. Logo no primeiro contato, eles recebem os informativos da associação, depois disso, via correio, eles recebem um kit com os informativos, com a revista semestral da Abrale. A partir daí, eles leem o material e entram em contato conosco. O trabalho do Abrale Móvel acontece em São Paulo com mais de 50 hospitais, atingindo a capital e algumas cidades do interior. Nós temos os núcleos regionais, que se desenvolvem em 8 regionais, uma cidade de São Paulo e 7 estados. Incluem as cidades de Campinas, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Porto Alegre. O projeto Dodói tem como maior objetivo fazer com que as crianças passem por essa situação com o mínimo de dor e sofrimento. Para isso, utilizam de brincadeiras e atividades lúdicas. O apoio psicológico seja talvez um dos principais serviços oferecidos pela Abrale. É o momento que os pacientes podem trocar experiências, redescobrir o gosto pela vida e superar as dificuldades. Geralmente, o paciente que procura o atendimento psicológico, ele está angustiado, Geralmente ele está angustiado, ele está preocupado com a saúde dele, ele não conhece muito, ainda ele não está tão familiarizado com a doença, então ele está, no mínimo, angustiado, ou porque ele acabou de receber um diagnóstico, ou porque ele já passou por essa descoberta de diagnóstico e está durante o tratamento. Então tem questões relacionadas aí à radioterapia, à quimioterapia, os efeitos colaterais, e não só isso, Muitas vezes, diante da situação de adoecimento, acontecem problemas, conflitos pessoais com o trabalho, com a família, não só a terapia de grupo, que é realizada aqui na Abrale, mas também a terapia individual. Acredito que ajude muito na recuperação do paciente, porque a terapia ela funciona como um espaço onde esse paciente possa falar do sentimento dele, das angústias, dos conflitos que ele tem, com relação ao adoecimento e as outras questões da vida dele. O grupo, principalmente, ele é extremamente fortalecedor, porque além do paciente ter o espaço em que ele pode falar das coisas dele, ele tem o retorno das outras pessoas do grupo. Então, ele pode se identificar com uma questão de um paciente ou outro, e se apoiar nisso, e ver que não é só com ele que acontece com o outro também. Isso, eu acho que essa é uma característica extremamente fortalecedora. Como psicóloga da área hospitalar, nós temos que olhar para o indivíduo como um todo, Ele não é só o aspecto psicológico, ele é o físico também. E nós aqui atendemos pessoas que estão doentes do emocional e doentes do físico. Eu estou muito contente, porque eu acho que eles estão muito fortes, eu acho que eles se fortaleceram entre eles, Nós tivemos aí uma paciente que teve um diagnóstico super difícil, super fechado, e no decorrer do grupo ela graças a Deus, o organismo dela foi respondendo à quimioterapia e hoje ela está num processo de cura. Então, eu acho que foi muito fortalecedor, motivador, eles têm muita vontade de estar aqui. Quando não acontece de não ter, por qualquer motivo, ou de ser um feriado de emenda e tal, eles ficam tristes porque eles gostariam de estar,
Eu vejo que um fortalece o outro, quando um está meio triste, meio borocochô, o outro levanta e fala, vamos lá, e tem que acreditar. Conheça o trabalho da Abrale acessando o site www.abrale.org.br ou ligue para 0800 773 9973. Cadastre-se e participe dos serviços. É gratuito. Diferente dos transplantes de coração e pulmão, a doação de medula óssea não envolve cirurgia. É um processo simples e muito rápido, mas que ainda assusta muitas pessoas. Milhares de pacientes com leucemia e outras doenças graves no sangue têm como única esperança de cura um transplante de medula óssea. O transplante de medula é uma modalidade terapêutica utilizada no tratamento de inúmeras doenças hematológicas, benignas ou malignas, hereditárias ou adquiridas. O fundamento lógico para transplante de células progenitoras está baseado no fato de que todas as células maduras que circulam no sangue, como os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, provêm de uma única célula, contida na medula óssea. A realização do transplante consiste na retirada dessas células e tem como principal característica fazer com que o receptor receba um número grande dessas células e que a partir daí ela se multiplique e volte a cumprir suas funções fisiológicas. Essas células estão localizadas em adultos principalmente nos ossos chatos, como a bacia, a costela e a vértebra. A medula óssea, ela é o lugar onde a gente produz o sangue, onde estão as células mães do sangue, e ela fica dentro do osso, é o tutano do osso. Então, quando a gente quebra o osso, aquele sangue que está lá dentro, aquilo é medula óssea. Para doar medula óssea, existem duas formas. Uma é colher diretamente do osso, então aí é colhido da bacia, esse material com uma agulha e com uma seringa, a gente puxa, aspira de lá de dentro a medula, e a outra forma é filtrando das veias, né, as células mães, como se fosse a doação de plaqueta ou um mecanismo de diálise, da filtração do sangue. Então existem duas formas de doar. Milhares de pessoas aguardam ansiosamente por um doador e é muito simples ajudar nessa causa. Para se cadastrar, basta colher uma amostra de sangue, que é um simples exame de laboratório, e colocar os seus dados cadastrais, endereço, telefone, numa ficha. Então, depois de feito o teste de compatibilidade, esses resultados e os dados cadastrais vão para um registro do Ministério da Saúde, que chama REDOME, Registro de Doadores de Medula. Os dados são todos reunidos, os doadores do Brasil inteiro reúnem seus dados nesse registro de doadores de medula do Ministério da Saúde. Também existe o registro de receptores de medula, então onde nós colocamos os dados dos nossos pacientes que precisam de transplante. Aí, semanalmente, os dados dos pacientes são comparados com os dados dos doadores voluntários. Então, quando existe um doador compatível com o paciente, esse doador é reconvocado. Ele colhe uma nova amostra de sangue e, se for confirmada a compatibilidade, então ele vai ser chamado para doar a medula óssea. O doador precisa ter saúde e idade entre 18 e 55 anos. É importante lembrar que o doador não corre nenhum tipo de risco e que a possibilidade de ficar paralítico é nula. Muito comum as pessoas se assustarem com essa doação de medula óssea e imaginarem que vão ficar paralíticas. Por quê? Porque a medula que as pessoas conhecem é a medula espinhal, que é outra. A medula óssea é o interior do osso, é o tutano do osso. Não é a mesma medula que a medula espinhal. Porque eu já tive experiências, não na família, mas de amigos muito próximos, e convivi com pessoas no Hospital do Câncer, que eu acho que quem entra lá é uma revolução na sua vida, nos seus valores, principalmente para a mãe. A importância maior à vida. Seja um doador de medula óssea. Procure mais informações em um posto de doação próximo a você. Seja solidário e proporcione a oportunidade de um novo sorriso.
programa fica por aqui. Te espero semana que vem. Forte abraço, até lá. Figure out that we can, baby, we can do it one night stand.